Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição das Quintas Empreendedoras Live, um projeto da CDL Salvador, que traz para você informação, capacitação, conversas virtuais com soluções reais para a sua empresa, para o seu negócio. Hoje nós teremos aqui a presença do professor Paulo Andion, consultor empresarial, professor universitário, diretor da Varejo 21, que vai tratar de um tema importantíssimo que é empresas familiares. Qual o desafio das empresas familiares em tempos de pandemia? Todos nós que somos do varejo, do comércio, conhecemos toda a questão da complexidade das empresas familiares. E para você que hoje vai participar e está participando dessa live da CDL Salvador, dentro de instantes nós vamos ter aqui a presença do professor Paulo Andion, que vai esclarecer todas as dúvidas sobre empresas familiares e qual é esse universo de complexidade em que todas as gestões ligadas a essas empresas precisam enfrentar no dia a dia. Quero aqui já dar boas-vindas a Cacau Show, que está participando conosco, Ana Cristina, Barros, muito obrigado pela. Tão comum ao comércio, né, e principalmente ao varejo. Pediria que vocês avisem as pessoas que a gente vai começar essa importante conversa aqui agora. Já pode colocar aí, porque hoje, agora, é um tempo de aprender, é um tempo de debater, de conversar, de perguntar, de se capacitar. Esse é o momento, né? Já vou convidar aqui agora o professor Paulo, que já entrou, que já está aqui com a gente. Cláudio, seja muito bem-vindo. Deixa eu dar aqui, convidar o professor Paulo. Professor Paulo, se estiver me ouvindo, eu gostaria que pedisse para poder participar aqui conosco. Estou aguardando o seu pedido aqui de participação. Estamos aqui aguardando só nos conectarmos com o professor Paulo, que deve estar, eu estou visualizando, estou aguardando só aqui o pedido para que ele participe ao vivo conosco. E pedindo para que todos vocês permaneçam aqui conosco, porque nós vamos ter essa conversa com o professor Paulo Andion, que é consultor empresarial, especialista em sucessão, gestão de empresas familiares, autor do livro Serpentário Corporativo, que fala sobre as complexidades que tem dentro das instituições e principalmente ligado à gestão familiar. Só pedindo aqui para... Pronto. O professor Paulo já nos aqui entrando ao vivo conosco. Obrigado a todos vocês. Morena, Nobre, Cláudio, bem-vindos. Pronto, estamos aqui já ao vivo. Professor Paulo Andion, seja muito bem-vindo a essa live da CDL Salvador. Professor Paulo, pode estar escutando a gente? Vamos fazer aqui um teste rápido de áudio. Estou escutando bem, Fausto. Que bom, também Estou escutando bem. Que bom, estamos lhe ouvindo bem. Quero primeiro agradecer a sua presença aqui conosco no projeto Quintas Empreendedoras Live. Você está trazendo um tema que é de fundamental importância para o varejo, professor, que é a empresa familiar, a gestão da empresa familiar e principalmente nesse tempo incomum que vivemos de pandemia, quais são os principais desafios que as famílias, as empresas estão vivendo nisso. É isso mesmo? É isso mesmo, né? A importância da empresa familiar, né? Que é 90% das empresas do Brasil, aproximadamente também no mundo, são empresas familiares. Então a empresa familiar, ela tem uma importância muito grande econômica e social, né? Além do que emprega muito, 70% da mão de obra, fora aqueles que têm o seu ganha-pão e não estão registrados. Então isso aí é muito mais que 70%, né?
Então, a importância socioeconômica da empresa familiar é muito grande. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, e estou aqui para dar minha contribuição nesse momento aí difícil, de incertezas, da melhor maneira possível. Nós que agradecemos, Paulo Andion. Paulo Andion, para aquelas pessoas que agora estão entrando aqui, conectando com a gente, ele é consultor empresarial, professor universitário, diretor da Varejo 21. Ele é especialista em gestão de empresas familiares e sucessão. Então, nossa conversa aqui hoje vai ser essencialmente sobre gestão de empresa familiar e toda a complexidade que existe aí nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia. Quero agradecer a presença do nosso presidente Frutos Dias, que está aqui já acompanhando conosco. Obrigado, Frutos, sempre também enriquecendo com perguntas. E fiquem à vontade, porque isso é um bate-papo que tem pergunta, né, professor? E a primeira pergunta vem logo minha para você, para a gente iniciar. Nós sabemos, professor, que o varejo e o comércio ele é permeado pela questão familiar. Nós temos aí grandes e pequenas empresas, médias empresas, que elas vêm de uma tradição familiar de muitas décadas, né? Algumas inclusive centenárias, como é o caso da própria empresa de Frutos Dias que está aqui nos acompanhando, né? Nós estamos vivendo uma época que é muito incomum, em que as próprias famílias e seres humanos ainda não tinham enfrentado essa realidade de distanciamento social, de protocolos, né? de novos comportamentos frente ao outro e ao cliente e à própria empresa. Então, o que eu lhe pergunto é, quais são os principais desafios que a empresa familiar está vivendo nesse momento que nós estamos atravessando? A empresa familiar ela é permeada pela razão e pela emoção, né? Então, hoje, a emoção está mais à flor da pele, por causa de tudo que nós estamos vendo por aí, e ela precisa aprender a conviver com as incertezas, né? Então, isso exige mais controle emocional. Só que acontece alguns fatos, né, que colaboram para que o controle emocional ele fique mais difícil, né? A situação, o problema, falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro na empresa dá descontrole emocional normal, né? Então, agora está começando alguma abertura aí com o prefeito de Salvador, com muita responsabilidade, abrindo aos poucos, tal, e outros lugares também. Mas o que aconteceu é o seguinte: imagine com a empresa familiar o seu ganha-pão, que a loja está vazia. E o lugar que pode, cheio de incertezas, cheio de emoção, cheio de conflito, está cheio que a casa. Casa cheia e loja vazia. Nossa. Dupla terrível. Né? Nós, assim, casa cheia gastando e a empresa vazia sem ganhar nada. Então, tudo isso cria um momento muito ruim. E esse problema das incertezas, ela aumenta com os especialistas que são cheios de certeza e não resolve nada. Nós estamos passando por outra epidemia aí, intelectual muito grande. As pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, os imbecis estão cheios de certeza. Isso complica mais ainda, né? E aí tem que nisso aí você tem que filtrar mais as informações, né? Praticar o tipo de venda que é possível online, tem várias maneiras de ser online, que para uns segmentos funciona mais, para outros funciona muito, tem que se analisar, não é sair atirando aí online de qualquer jeito, identificar essas novas oportunidades, porque a pessoa dentro de casa também gera oportunidade. Claro. Né? Às vezes a pessoa vou vender baralho de porta em porta, vou vender baralho de porta em porta, uma família de carro dando baralho, churrasqueira pequena, fazer qualquer coisa. Tem um amigo meu que tem um restaurante que ele passou a entregar, em vez de entregar o prato, né, ele entregou os ingredientes do prato e a receita, para o cara ficar em casa cozinhando, né, fazendo a terapia, né, lá gastronômica, né, e praticar associativismo, que vocês fazem aí muito bem no CDL, trocar ideia um com o outro, um estender a mão para o outro, que às vezes um já resolveu uma parte do problema, o outro resolveu outro. Esse associativismo também é muito importante para dar mais segurança e amenizar todas essas incertezas. O senhor colocou para a gente já de início que a empresa familiar ela tem uma importância socioeconômica muito grande, citou um número, pode me corrigir se eu estiver errado, de 70%. Aí, em relação às empresas como um todo, 70% seriam... 90% de empresas. 90% das empresas do mundo são familiares. Um país mais, outros menos, mais 90%. E emprega 70% da mão de obra no Brasil, em torno de 70%. Porque como a empresa familiar, às vezes, tem um filho, tem um primo, tem um afilhado que não está com carteira assinada, eu acho que é muito mais que 70%. Registrado é em torno disso. Então, a empresa familiar tem uma função muito grande e uma mortalidade muito precoce, né? Às vezes, somente 5% chegam à terceira geração
E muito mais por causa de desavenças familiares, a passagem do bastão, que nós vamos conversar mais para frente, né? E os próprios conflitos, né? Dizem que o que quebra empresa familiar é picuinha. E dinheiro não aceita desaforo. Começou picuinha, o dinheiro some. Isso daí Mas é por aí. é uma realidade, principalmente quando nós imaginamos, professor, de que dentro dessa importância socioeconômica da empresa familiar, aí com 90%, esse número tão expressivo de 90% de empresas familiares, né, e o impacto que isso traz para a sociedade como um todo, e aí a gente vive hoje um momento de alto estresse na sociedade como um todo. A vida corporativa, por si só, não é uma vida fácil, é uma vida que impõe desafios a todos os dias para todo mundo, né? Quando essa vida corporativa ela se funde com a vida familiar, porque aí vai também para a mesa do café, vai para o almoço, vai para a conversa da televisão, né? Como é que essas questões, eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre isso, porque isso é uma questão que interessa a todo mundo, todos nós aqui temos alguma ligação com empresas familiares ou conhecemos pessoas. Então a gente queria entender um pouco mais, porque entendendo a gente consegue resolver. Como essas questões emocionais, elas influenciam no resultado da empresa familiar. Como você falou, eu conheço casais que um é médico, aí o outro é engenheiro no polo, e aí eles chegam de noite e vão conversar da vida, conversar de outras coisas. Na conversa, dificilmente conversa. Eu tenho um problema grave na empresa, uma vez ou outra conversa, mas não, empresa familiar não. Senta na mesa para conversar da família, para conversar nesse momento que devia, né, ser um momento assim de mais serenidade, um momento das refeições, um momento sagrado. Volta a família, às vezes volta com discussão, né? Mas a pior coisa que eu acho emocional que ele atinge a empresa familiar é conflito não resolvido. Conflito que vira mágoa, conflito que vira ódio, né? Porque os pais, nas empresas familiares que eu vou, se eles disserem que os seus filhos não se entendem, ele está dizendo que educou mal. Então ele tem vergonha de dizer que o problema da empresa é um problema familiar, porque aí o pai não educou mal, a mãe, ou às vezes nem participando, mas com aquela coisa mãe é mãe, naquela coisa protetora também, né? Às vezes não senta para resolver o conflito, né? E aí o conflito, com o passar do tempo, vai virando confronto. E aí, em respeito ao pai e à mãe, isso fica ali, um aturando o outro, né? Eu gosto da empresa de meu pai, mas não gosto de trabalhar com meu irmão, ou com minha sogra, ou com minha nora e tal. E aí vai. Só que uma hora o pai e a mãe, eles saem, né? Vão para outra vida, né? E aí falecem. E aí o que acontece? Não foi feita uma sucessão bem feita, né? Nossa. E aí a briga começa. Por isso que na terceira geração só sobra 5%. Vaidades pessoais e conflitos não resolvidos. Vai jogando para debaixo do tapete. Eu já fui empresa familiar que o dono falou, eu estou aqui porque minha esposa chamou você aqui para ver. Mas aqui não tem problema nenhum, não. Eu já tinha entrevistado o filho, eu tinha problema muito maior, tinha problema de querer matar, entendeu? Né? E não é o caso, graças a Deus, do pessoal do CDL aí, que é outro nível. Mas tem assim, e estava dizendo que não tinha nada, que não tinha. Porque se ele disser que tem, ele está dizendo que educou mal os filhos. Então, essa coisa do orgulho e tal, ele não fala. Agora, qual é a receita que a gente pode dar para que o conflito não vire confronto? Diálogo. E um diálogo, muito diálogo, né? Diálogo, as pessoas deixarem a vaidade pessoais do lado, e pela meritocracia. Para ir assumir isso na minha empresa tem que ter esse mérito. Você assumir essa função tem que ter esse mérito. Fazer com que as pessoas se preparem para ele. A empresa familiar tem um paradoxo. Ela tem que ser capitalista, mas tem muito socialismo dentro. Socialismo por quê? Porque a família ela é socialista. Né? Os bons pais, tal, eles querem que todos os filhos tenham o mesmo direito, todos os filhos sejam tratados iguais. Então, é uma vinculação socialista dentro da família. Né? Existe uma ideia socialista. E na empresa tem que ser capitalista. Você pode gostar ou não do capitalismo, mas foi para dentro do empreendedorismo, você tem que ser capitalista. Né? Lucro não é vergonha. Vergonha é prejuízo. Então, assim, tem esse paradoxo. A família socialista e a empresa capitalista. Isso também é uma origem de muitos conflitos e mal resolvidos, porque não se para resolver eles. Nesse caso, eu acho que essa comparação que o senhor está fazendo diz respeito à questão do perdão fácil para erros que são cometidos dentro da empresa
e que assim a competência não é algo que passa a ser Não, valorizada por causa das questões emocionais. É isso, professor? Assim, socialista. a- a- Porque a incompetência é uma coisa assim, capitalista, né? Os melhores ocupam os melhores cargos. Para os pais, né? Principalmente se um deles, ou o pai ou a mãe, não tiver na empresa, trabalhar com outra coisa tal, para eles os filhos têm o mesmo direito. E na empresa não tem. Tem aquele cara que se preparou para caramba, né? Estudou muito, se preparou para ir da empresa do pai, e tem o outro que ficava tomando cachaça, fumando maconha na praça tal. Aí a mãe fala assim: ô seu filho, você teve mais sorte que seu irmão. Sorte nada, o cara se preparou, pô. Entendeu? Mas é, para a mãe, né? é, Eu já trabalhei numa empresa que a avó me pediu para o cara, já que ele não dá para nada, bote ele para tomar conta de depósito. Eu disse, mas vovó, depósito de bebida, você já viu frango, a raposa tomar conta de frango? Ele detonava uma garrafa de uísque no depósito todo dia. O vigia também gostou e detonava outra garrafa de uísque no depósito. Então ele não tinha condição de tomar conta de bebida. Mas a avó dele, que não sabia nem que ele bebia, achava que a avó que tinha as ações todas, que era a maior acionista da empresa, achava que não, bota ele lá porque tem direito. Porque é isso, a coisa é socialista. é. Socialismo misturado com capitalismo não dá É. bom. E que a gente pode entender também como profissionalismo ou não profissionalismo, porque isso daí tem Sim. uma mistura muito grande desse não respeito ao profissionalismo, né, e uma gestão profissional dentro da empresa, né, professor? E eu fico imaginando o seguinte: o senhor colocou aí também no início um dado muito importante da mortalidade das empresas, né? Toda esse conflito e essa falta de diálogo, quando aí o conflito se torna um confronto, e um confronto não bem resolvido, que aí traz um dano real para as empresas familiares, né? Isso pode levar à mortalidade da empresa em algum prazo. E aí eu queria que o senhor recuperasse um pouco de qual é essa taxa de mortalidade de empresa familiar e quais são os principais pontos que realmente levam a essa mortalidade. Aqui no Brasil, né, os livros que a terceira geração só chega a 5%. Na segunda, chega um pouco mais de 50%. Por que que na terceira, pelos meus estudos, por que que Uhum. na terceira despenca? Porque assim, Despenca? quando é um fundador, despenca, que só fica 5% viva. Cai, Nossa. na terceira, 95%. Não chega no neto, 95% já foi. Só 5% dos netos herdam. Né? Uhum. Por quê? Porque cai muito da segunda para a terceira. Porque na primeira para a segunda, se for um fundador só, certo? Uhum. Os herdeiros são irmãos. Na terceira já não são irmãos, não são filhos mais da mesma mãe. Uhum. Já são primos. Né? Então já não tem a mãe ali cuidando deles, são mães diferentes, Ou que o já pai brigaram também, no né? passado. Ou o É o pai também, pai, né? é o pai, e o filho o filho vai ser sócio do primo, filho daquele pai que acabou com a vida do pai dele, porque não trabalhava e o pai dele eles não veraneavam, não ia pra praia e tal. Ah, meu irmão não quer trabalhar. E aí os meninos cresceram tendo ódio do tio. E agora vai ser sócio do filho do tio. De, Entendeu? de, Então tem toda todos, essa. de todos os conflitos que se tornaram confrontos e que não foram bem resolvidos e conversados, né, professor? Os conflitos matemáticos começam a virar conflitos geométricos, porque aí tem outra coisa. A empresa ela não cresce proporcionalmente à família. Começa a faltar cadeira. Certo? Uhum. Se você não expandir, não criar filiais, não criar outros negócios, né, fica faltando cadeira. Entendeu? Então, porque a família ela cresce geometricamente, a empresa cresce matematicamente. Né? Quando cresce, então fica faltando. Então a disputa aumenta. Onde tem disputa, onde tem vaidade, tem conflito. Se não for resolvido, tem confronto. Né? Empresa familiar, ela é adepta de Roberto Carlos. São muitas emoções. E emoções diárias, pelo que a gente está entendendo aqui. E eu acho que Só nossos existe, ô Fausto, Diga. só existe dois tipos de empresa familiar. Quais são? Aqui Conte já pra teve gente. problema, aqui já teve problema e aqui vai ter. Só tem esses dois tipos. Eu... Agora o aluno perguntou, professor, me dê isso é uma brincadeira, é claro, me dê 4 exemplos de que empresa familiar é problemática. Genro, nora, cunhado e sogra. Para terminar esse belo time de futebol de salão, um filho mimado. Porque o filho mimado, ele pensa que é o que ele não é. Aí quando o pai diz que ele é bacana, o pai diz que é isso e aquilo, né? Então, assim, ele vai para o mundo com uma ideia completamente diferente, com hedonismo, achando que tudo é fácil, que fracasso não existe. Quando ele vai para lá,
para esse mundo dos negócios, ele vai encontrar concorrente, invejoso, hipócrita, mentiroso, amigo, né? Amigo, né? Eu peço sempre a Deus. Eu peço a Deus, deixa que eu cuido dos meus inimigos. Meu amigo, Deus cuida, que ele sabe me proteger melhor. Então, olha, para quem está entrando aí agora, nós estamos tendo esse papo aqui, que é um papo muito importante, profundo e ao mesmo tempo leve e divertido, com o professor Paulo Andion, que está explicando para a gente aqui os desafios e complexidades das empresas familiares, da gestão, sucessão, enfim, o que é viver num universo da empresa familiar, que ele definiu que só tem dois tipos aí. A que teve problema é que vai ter, né, professor? É quando você fala de empresa familiar, quando você falou que o papo é leve, é porque eu falo mesmo de maneira lúdica, entendeu? Até claro. Às vezes até um pouco hilária, para dar uma pouca, distensionar um pouco. Porque claro. Empresa familiar também é muita atenção. É verdade, né? Então, assim... desculpa, professor. É tensão... mas também tem seus méritos. Claro, é tensão. É tensão, mas também é o território da emoção, né? Da emoção. E tem muito mérito também. Das afetividades também, de pessoas que se amam. A afetividade tem muito mérito. Igual e quando querem recuperar a empresa, enquanto não deu metástase, tem hora que não dá mais. Mas se der para recuperar, se eles entenderem, né? Olha, eu sempre falo, tá vendo isso aqui tudo bonitinho? Ah, me chamou para reunião na casa de veraneio. Essa casa tá no banco, vocês estão sabendo? Minha casa no banco, aí você pergunta do seu marido. Então, tem que assustar eles um pouquinho, e aí eles, quando querem, eu trabalhei 25 anos numa das maiores multinacionais do mundo, tive a honra de trabalhar na Pirelli, e na empresa familiar, quando quer resolver, é muito mais rápido. É muito mais rápido. E claro. A empresa é eles. Porque normalmente, tem um problema também. Normalmente, quando quebra a empresa, a família quebra também. Normalmente. É sério. Não são todas. É sério. E também tudo isso que a gente vê como bônus da decisão rápida, da questão da praticidade, porque tudo pode ser resolvido na sala de jantar, também isso daí, ao mesmo tempo que é bom, isso é ruim, né, professor? Porque isso pode levar também a muitos erros cometidos de uma forma abrupta e indevida. Ele tem que saber que na empresa familiar, se ele entender que o conflito é uma coisa normal na empresa familiar, e que o conflito, se for por ideias diferenciadas, ele pode a empresa crescer, novas ideias, nova criatividade. Nesse momento precisa de muita criatividade. Se entender isso, né? Se entender a diversidade familiar, né? Que existe, as pessoas são diferentes, né? Se entender isso, a coisa anda melhor. Divergência é absolutamente normal, né? Mas se essa divergência não pode virar algo que prejudique a instituição. Tem 3 mundos na empresa familiar. O mundo da empresa, isso que eu queria o mundo da... se você botar o mundo da empresa, o mundo do lado, outra circunferência com o mundo da família, e embaixo você botar o mundo do patrimônio. Vai parecer uma cabeça de Mickey. São 2 bolas assim e um embaixo. Certo? Então, esse mundo da família, o mundo da empresa e o mundo do patrimônio, ele tem muitas divergências. Porque tem filho que é do patrimônio, ele é dono, mas ele não está na empresa, ele botou uma clínica médica. Né? Então, ele quer que o lucro da empresa, a parte dele, ele tem direito à parte do lucro, ele quer crescer a clínica médica dele. E o irmão dele que está tomando da empresa quer crescer a empresa, para ficar melhor que o concorrente. Né? Aí você tem um outro mundo que não é da família e nem é do patrimônio. A pessoa não é familiar e nem tem participação nos bens da empresa. Mas é os funcionários antigos que cresceram junto com o dono, fizeram a empresa junto com o dono, muitos são compadres do fundador, e quando a meninada entra, a garotada, não respeita essas pessoas. Essas pessoas, por sua vez, elas ouvem esse moleque de pijama, de fralda, agora quer dar a ordem aqui, então tem que entender isso. O que tem que entender no mundo familiar é que não precisa dessa tirania do ou. Ou a pessoa é conservadora, ou os filhos são inovadores demais. Não, você pode ser conservador na área financeira, no custo de despesa, agora mais que nunca, e ser inovador no marketing, ser inovador na venda. Né? Então, acabar com essa coisa desse maniqueísmo. Uma coisa não cabe à outra. Se o cara for criativo, ele é bagunçado. Se o cara um metódico não pode ser criativo, não, pode ser uma coisa ou outra. A cabeça humana é muito diversificada. Você pode aproveitar as ideias novas que o menino trouxe lá da faculdade, da pós-graduação, com o conservadorismo do pai, como é que ele começou, o que ele já sofreu. O sofrimento ensina demais.
Só tem uma coisa Muito. pior que o sofrimento. Passar por ele e não aprender nada. Só que sofrimento é passageiro, desistir é para sempre. Então, assim, todas essas questões, se forem bem trabalhadas, é que caráter não tem DNA, né? Uhum. Sabedoria empresarial, empreendedorismo não tem DNA. Mas se você entender logo rápido, não botar criança para trabalhar na empresa, mas se você perceber rapidamente, esse aqui vai dar para jogador de futebol, esse aqui vai dar para cantor, esse aqui vai dar para empreendedor. Esses aqui quem tem que trabalhar. Eu conheço assim. E aí vive muito mais. Não, nem deixe de incentivar o que quer, nem queira botar. Esse é outro problema, seríssimo, que você me perguntou de conflito, Paulo. É. Botar um filho que não quer. Ele não quer. Ele quer ser médico, ele quer ser cantor, ele quer. Deixa ele ir. Mas o pai e a mãe sempre sonhou que ele tem que ser sangue do meu. Sangue do meu sangue, isso é uma burrice fenomenal. Né? Deixa ele fazer o que ele quiser. Porque você botar um. Tem um amigo meu que ele disse que não ia em médico, porque quando ele vai em médico, ele tem raiva do pai dele, porque ele queria ser médico e o pai botou ele dentro da empresa. Então, assim, não bote uma pessoa contrariada dentro da empresa, ele pode fazer uma bagaceira sem tamanho. Nossa. Deixa ele ser o que ele quiser. Professor, eu quero dar boas-vindas aí para Rogério, Isabela, Augusto, Wagner, que entrou aí agora para poder seguir a gente. Também aí o nosso estimado diretor institucional e marketing, Luciano Araújo, que é um amigo seu e que... Amigo, irmão! Luciano, amigo, obrigado. Eu tive a sorte de ser... Quem é amigo de Luciano teve sorte. Ele está aqui acompanhando a gente, elogiando aí muito. Manda um abraço para ele. Muito a sua palestra. E aí eu queria entender um pouco agora, professor, nessa questão de... Você falou aí um pouco desses 3 mundos, né, da empresa familiar. Sim, e de patrimônio, família e empresa. Patrimônio, família e empresa. Que esses mundos, eles existem ao mesmo tempo, né? Eles se confundem. Sim, claro. Eles se confundem principalmente na cabeça das pessoas. Então, eu queria entender se os principais conflitos das empresas familiares vêm de qual mundo desses 3 mundos? Eles vêm do mundo afetivo da família, que são as questões afetivas, que não são resolvidas ali do filho que é tratado melhor do que o outro, do chocolate que foi dado para um e não foi dado para o outro, né? Ou vem do universo empresarial, que é o universo financeiro, de como é que são divididas ali a sociedade, as cotas, o dinheiro e tal, ou do outro mundo que está também ligado ao poder. E a vaidade. De onde é que vêm os principais conflitos? Olha, os principais conflitos, eles vão dilapidar o patrimônio. Então, o patrimônio, ele normalmente está consolidado, ele não traz conflito. Né? O que traz conflito é a empresa e a família. Os conflitos emocionais vêm muito mais da família para a empresa. Uma vez eu falei para uma senhora, porque você está fazendo isso aqui, meu marido está cortando muita despesa na empresa. Eu falei, olha, a empresa... Falei, nesse momento, coloquei um condicional. Nesse momento, a empresa é mais importante do que sua família. Ela falou, você não tem família, o senhor tem mãe? Eu disse, tinha, já morreu. Tem pai? Eu disse, já morreu também. É por isso que é assim. Sua família já morreu, foi tudo. Eu falei, não, mas eu tenho esposa, estou casado há 38 anos com a minha mulher. Eu tenho família. Só que é o seguinte, esse carro que está aí na sua casa de praia, essa casa que você botou a reunião aqui para fazer, de junto da praia, quem foi que deu? Ela falou, a empresa. Eu disse, e os problemas todos que está dentro da empresa, quem foi que levou? Minha família. Então, pronto. Né? A empresa é muito mais... Né? Agora, claro que tem problemas, agora mesmo nessa fase difícil da empresa, coisas foram levadas para a família, né? Coisas racionais, falta de dinheiro, coisa que gera emoção, né? Prejuízo da empresa, porta fechada, são coisas da empresa. Mas isso é porque está tendo uma crise, né? Econômica, né? Mundial, que está levando isso. Normalmente, os problemas são levados mais graves são levados da família para a empresa. Tanto que a maioria da quebra é muito próximo da sucessão, ou antes ou depois. E a sucessão é o quê? A passagem do bastão para o herdeiro, que é outro problema que a gente pode falar de sucessão daqui a pouco. Eu quero chegar nesse tema da sucessão, mas para chegar lá eu quero entender algo que vem antes disso, que é a fundação da empresa. Normalmente, quando a gente imagina de empresas familiares, a gente sempre imagina aquele patriarca ou aquela matriarca, já que a gente está tendo cada vez mais uma participação efetiva feminina, e ainda bem,
na gestão de grandes empresas e na fundação de grandes empresas nacionais e internacionais. Então, quando você imagina aquela mãe ou aquele pai, ou, né, aquele homem, aquela mulher que está gerindo aquela empresa e naquela empresa estão empregados, né, e orbitando em torno dessa empresa as suas famílias, né, como é que é a relação dessas pessoas para essa empresa e o quão importante isso é para que a empresa tenha ou não tenha saúde? Então, primeiro, pegar esse gancho aí das mulheres, eu acho que as mulheres podem melhorar muito as empresas familiares, cada vez mais aumentando sua participação. Porque uma das coisas do conflito é falta de percepção. Se tem um sexo que tem percepção mais que o outro, é o feminino. Eu acho que a mulher, eu trabalhei com muitas mulheres, já trabalhei muito com homens bons, muitas mulheres boas a nível empresarial, mas acho que a mulher tem mais percepção, assim. Ela tem essa coisa mais aguçada. Eu acho que porque carregou 9 meses um ser humano dentro da barriga, toda essa questão assim, e a percepção antecipa conflitos. Uhum. Né? Tem a coisa da mãe, né, também, a mãe, né, porque carregou também 9 meses antes, tem uma relação diferente com o filho, né? Tal. Então, você quer agredir uma pessoa, a relação de mãe com filho é diferente. Ninguém chama o cara assim, você é um filho de puto, né? Ninguém chama isso. Chama no sexo feminino, lado feminino, para agredir, né? Então, você mexe com sua mãe, você se sente muito mais agredido do que o cara falar do pai, né? Então, assim, essa relação, a mulher pode melhorar muito isso também. Agora, a questão do fundador. Isso. O fundador, ele tem uma relação visceral com a empresa. Se tirar a empresa, morre. É igual tirar a vista da pessoa. Tanto que você tem que pegar um fundador. Agora, ao mesmo tempo, ele demora muito para fazer a sucessão. Eu comparo a sucessão a uma corrida de revezamento. Uhum. Ou seja, a corrida de revezamento, tanto que entrega o bastão como que pega o bastão, não estão correndo os dois? Não estão bem mentalmente e fisicamente. Tem que estar os dois mentalmente e fisicamente bem. Na sucessão, normalmente... E no ritmo também. No mesmo ritmo. Né? Na sucessão no Brasil é sinônimo de morte, infarto, AVC. É quando a pessoa tem um problema que não pode mais exercer. E aí a pessoa que ia passar todo o conhecimento, preparar, ela já deixou ficar muito tarde. E o outro já perdeu a motivação, que já está 20 anos lá na empresa, sendo chamado de filho do dono. Uhum. Ele nunca é nada, ele é o filho. Filho do dono não é elogio. Filho do dono é deboche. Né? Então, assim, o cara já está desmotivado e o outro já está numa situação que não pode passar o bastão com o mesmo vigor, né? Então, essa demora, por quê? Porque o fundador, ele normalmente é uma pessoa que cresceu financeiramente com seu esforço, né? Falando das empresas sérias, né? Cresceu com sua dignidade, com a colaboração dos seus funcionários leais e tal. E ele tem muito medo de perder isso. Uhum. Porque ser pobre no Brasil é ruim. Mas pior do que ser pobre é voltar a ser pobre. O cara chegou no nível, né? Aí voltar para baixo, então ele tem muito medo disso. Né? E para aí essa coisa de às vezes não ter a confiança de passar. E outra coisa que acontece mais lá na frente da sucessão, que é entre os irmãos lá, o fundador, ele pode ter um sócio. Ele escolheu o sócio por algum motivo. Eu escolhi sócio, Fausto vai ser meu sócio. Uhum. A gente estudou na mesma faculdade, a gente tem um pensamento parecido, a gente se gosta, tal, se respeita. Ou tem o capital necessário na época. Ou tem o capital necessário, O irmão não escolheu o outro irmão para ser sócio. Ele é uma sociedade imposta pela herança. Que a herança tem o bônus e tem o ônus. Uhum. Né? Então, ele é sócio do irmão, não é porque ele escolheu como escolhi você para ser meu sócio. Certo? Entendeu? Então, isso também é uma imposição pela herança. E, às vezes, ele não vai ser sócio, mas ele é herdeiro igual. Ele não é sucessor. João não é sucessor, como José que sucedeu. João foi seguir outro caminho, mas ele é herdeiro. Ele tem direito. Entendeu? Entendi. Então, essa relação do fundador com a empresa ela é muito visceral. Ela tem que começar cedo e também a saída dele tem que ser aos poucos. Vai para o conselho e tal. Aliás, porque ele pode ajudar muito. Às vezes, não sendo mais o executivo principal, sendo um conselheiro. Ajudando a formar esse executivo principal. E como que você acha que... porque tem uma questão cultural muito forte aí, né? Que é a questão da... e aí também eu acho que se confunde, o que eu vou te perguntar agora, nessa questão cultural, acho que se funde um pouco o universo familiar com o universo empresarial, que é o provedor ou a provedora, tanto da empresa como da família. Então, tem que haver um desprendimento desse papel de provedor ou de provedora, para que esse bastão possa ser passado com leveza e com um profissionalismo para
quem vai suceder, ou as pessoas que vão suceder. Então, o que eu gostaria de saber, professor, como que você acredita, quais são os sinais necessários dentro das empresas para que esses gestores e gestoras entendam que é dado o momento da sucessão familiar. O momento em que esse gestor ou essa gestora tem que parar e pensar, olha, a gestão precisa ser pensada a partir de agora, e não daqui a 10 anos, 20 anos, ou quando eu morrer de repente. Quais são os sinais e qual é o momento que essa gestão tem que começar a ser planejada? Eu acho que tem algumas etapas a serem cumpridas para chegar o momento de começar a passar a gestão, que pode durar 5 anos e tal, mas começou a passar. Eu Uhum. acredito muito em herdeiro que quer virar sucessor, de trabalhar numa empresa fora da empresa da família. Trabalha em outra empresa. Dica importante aí do professor Paulo Andion. Outra empresa, por 2 motivos. Lá ele não vai ter o pai para mimar ele, lá ele vai ser um funcionário normal. Aí o cara vai para o Banco Itaú, o cara vai para Braskem, vai para outra empresa, chega lá, rapidamente o cara vira um executivo com 3, 4, 5 anos. Uhum. Ele vai entrar na empresa do pai muito mais respeitado, porque ele cresceu como profissional em outra empresa. Vai entrar com muito mais experiência, vai entrar com muito mais segurança, vai entrar não como filho do dono, como executivo de uma grande empresa como o Banco Itaú, como a Petrobras, vai entrar como executivo de uma grande empresa, uma empresa multinacional como a Pirelli, né? Então ele vai ser visto com outro olho e vai trazer uma contribuição enorme de uma outra cultura, de uma outra maneira de ser, de outra rapidez e tal. Então ele vai entrar lá na empresa, principalmente com mais moral. Uhum. Moral, assim, para ser o novo líder, liderança tem que ter segurança, tem que ter moral, tem que ter credibilidade. Ele vai entrar com muito mais credibilidade que se ele fosse colocado lá. O que acontece é que às vezes é colocado e rapidamente vira diretor. Pega logo um cartão de diretor. O cara tem 21 anos, acabou de se formar. Diretor de quê, pelo amor de Deus? Ele tem que começar como assistente administrativo ou de produção. E, claro, ele é o dono, ele tem que buscar isso, né? Agora, tem que preparar. Então a melhor coisa é que seja fora. A outra coisa, às vezes você bota direto lá, ele não tem preparo, além de ter preparo, o pai, o fundador, esses fundadores de sucesso são pessoas muito bem preparadas. Sim. Pode não ter estudo, pode não ter feito faculdade, mas os caras se prepararam. Então, são pessoas brilhantes. E aí vai uma outra dica. Não é fácil ser filho de pai ou mãe brilhante. É muito difícil ser filho de pai ou mãe brilhante. Né? Eu vi o filho de Zico jogar bola. Aquele menino jogava bola em qualquer time do Brasil, mas ele era filho de Zico. Ele tinha que fazer um gol de falta todo jogo. Ele não era Zico, mas ele jogava na seleção brasileira fácil. Um dos filhos, me esqueci o nome agora, acho que era Thiago. Mas já tem mais de 20 anos. Menino era bom, mas era filho de Zico. E aí pesou pra caramba. E existe uma cobrança social também em cima desses filhos, que a sociedade cobrar para que eles sejam tão ou mais brilhantes do que os pais, né? O maior erro foi ele não tinha que ter começado no Flamengo, ele tinha que ter começado em outro time, que a comparação diminuía. Então, assim, é muito difícil ser filho de um pai brilhante. Não é fácil. Então, conselho que eu dou: herdeiro sucessor, porque herdeiro já nasceu, já é herdeiro. Herdeiro sucessor, crie sua própria característica. Aprenda com seu pai, com sua mãe, as coisas boas, mas crie a sua maneira de gestão. Crie o seu perfil. Não queira imitar seu pai, nem sua mãe. Né? Aprenda com eles, mas crie a sua própria maneira de ser um executivo e tal. E aí, qual a maneira de você acontecer isso? Aprender fora. Você ficar dentro da empresa, você vai ficar muito aprendendo igualzinho a seu pai. Aprenda fora e depois chegue com experiência que você vai ter mais facilidade de aprender o conhecimento do seu pai, porque você já tem uma experiência de aprendizado fora da empresa. Esse é o conselho que eu dou. Mesmo porque esse aprendizado fora vai também enriquecer uma cultura organizacional, que é uma cultura organizacional diferente daquela estrutura, que é uma bolha, né? De qualquer forma, uma empresa familiar acaba sendo uma pequena bolha. Então, estando fora, rompe essa bolha e você entende as relações de poder, você entende todas as relações de... Correto? Sim, com certeza. Você entra com o moral elevado. Você não é mais o filho do... Você é um ex-executivo do Banco Itaú, você é um ex-executivo do Bradesco, da Petrobras, você entra com moral. Você cresceu com ela fora. Você não precisa da empresa de seu pai, você não precisa da empresa de seu pai crescer.
Então, pelo que eu estou entendendo, professor, o momento de começar a sucessão familiar é desde o nascimento dos filhos, né? Isso daí é algo Eu falei, eu falei para uma amiga minha, Fausto. Eu falei, e Uhum. aí? Eles têm um casal que tem uma empresa. Eu falei para eles, tem uma clínica. Eu falei, e aí começou a sucessão familiar. Paulo, eu soube essa semana que eu engravidei, você já está Você atrasada. começou agora. Ela disse, ela é brincadeira, claro que é uma brincadeira, mas ela falou, Paulo, eu soube essa semana que eu engravidei. Vim lhe convidar para você ser o padrinho de meu filho e você sai com essa, já está atrasada. Mas claro que é uma brincadeira, mas você percebe, mas você não vai botar criança para trabalhar, mas você percebe quem tem esse tino comercial. Quem tem o varejo, tino comercial, ou um tino de engenharia, você vai percebendo, né? E aí você vai sabendo conduzir, né? Vamos lá passar um dia com seu pai lá, né? Tal coisa, né? Eu, quando trabalhava na Pirelli, sábado de manhã cedo eu ia para lá, né? Eu ia para a Pirelli de manhã cedo para limpar tudo, assinar tudo que assinar, para passar meu fim de semana com a cabeça tranquila. Ninguém sabia que eu ia. Ninguém. Né? Só o presidente. Ninguém sabia que eu ia lá para a regional. Pra passar. Aí eu levava meu filho. Ele adorava ir para lá, ficar arquivando as coisas e tal. Né? E ele gostou disso. Eu quero ser executivo e tal. Meu filho hoje é diretor de uma multinacional também. Então, assim, Claro. ele desde cedo ele não queria ser empreendedor dele, ele queria ser um executivo de uma grande empresa. A gente, Então, quem está no varejo, professor, e no comércio, a gente vê como uma estratégia de muitas empresas contratar executivos que não tenham nenhuma ligação com a família para gerir espaços e funções que são funções estratégicas dentro da empresa em determinados momentos da empresa, em que a empresa precisa dar determinados saltos ou então precisa corrigir determinadas direções. Essa é uma estratégia válida e válida em que situações? Várias situações. Por exemplo, quando tem a sessão, você pode ter várias sessões. Várias situações. Você tem 3 filhos. Nenhum dos 3 quer. Um quer ser médico, outro quer ser jogador, outro quer ser diretor de futebol. Não quer. Ninguém quer. Você pode ter uma situação também que os 3 querem. Mas um é mais competente para o perfil. Vai dar problema. E você pode ter uma situação que os 3 querem e nenhum dos 3 querem nada com a do Brasil. Não é que nem quer, porque não quer mesmo. Querem o cartão. Só querem o cartão com quer cartão diretor, boçal, mimoso, sofre de hedonismo, acha que o fracasso não existe. A vida me deve, olha, sabe nada, inocente. A vida não tem nenhum comprometimento com a justiça. A vida me deve, é isso que ele diz. Quer essa filiação, esse dengo, esse mimo vitalício. Pensa que o pai dele não vai morrer. Né? Aí depois aquela história, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? O pai planta, o filho consome e o neto passa fome. Nossa. Então, assim, porque tem essa mentalidade. Então, aí tem que trazer um executivo de fora mesmo, esquecer essa coisa de sangue do meu sangue. Sim. Às vezes, você tem que trazer um executivo e ele já vai para lá para isso, para ele fazer a ponte. Né? O cara mais novo, com vigor físico, o fundador não tem mais, né? Neutro, né? Para fazer isso. Outras vezes, então, a situação de ter um executivo de fora vai muito de você perceber como é que vai ser a sucessão. Se vai precisar dele para auxiliar, para fazer a ponte, se vai precisar de um executivo mesmo. Né? Eu tive uma vez um cliente fora daqui de Salvador que ele queria botar um menino de qualquer jeito, filho único para a empresa. Através de um cliente meu, eu fui informado para conversar com a mãe desse menino, através de outro cliente, e a mãe falou, Paulo, me ajude, pelo amor de Deus, que ele está tomando ódio do pai, ele quer estudar medicina. Eu peguei o boletim do menino lá no colégio de Aracaju, o menino era o melhor ranking de todos os tempos da faculdade e tal. Assim, ia passar em medicina mole, passou em tudo quando é faculdade de medicina. E aí, depois de muito tempo, eu consegui convencer o pai. Como é que eu conseguia convencer ele? Através de informação desse amigo meu, que era amigo dele, a esposa que está desesperada, que disse para mim, eu estou com medo dele matar o pai, porque chegou a passar isso pela cabeça. Nossa. Eu consegui convencer o seguinte, você não quer que seu filho seja seu sócio? Daqui a 4, 5 anos, você monta uma clínica e vira sócio dele. Pronto. Foi o que aconteceu. O menino tem que ir pro varejo. Ele não gostava do varejo. Mas gostava que o pai desse uma clínica para ele. Deu uma clínica, foi aprendendo. Isso já tem mais de 10 anos, foi lá quando eu comecei. Hoje o menino é uma clínica muito importante lá. Os desafios, cardiologista muito bom. Os desafios tem que perceber não são poucos, né? Os desafios para você não são consertar. poucos. Não. Se dentro do conselho para quem quer ser consultor de empresa familiar. Para você ser consultor de empresa familiar, primeiro você tem que conhecer a família. Para depois resolver os problemas da empresa. Esse é o passo. Tem um negócio chamado protocolo de entendimento familiar.
Eu fui vendo todos os problemas que existiam na empresa. Os copos têm muito problema comum. Muda o temperamento da família. Aí criei, já existia na Espanha há muito tempo, né? Eu adaptei um aqui, chamado Protocolo de Entendimento Familiar. É você colocar tudo que pode dar problema. Não vale nada juridicamente, mas vale a nível de gestão. Ó, isso aqui dá problema. Botar filho antes de estar preparado. Não, aí bota um bocado de coisa. Aqui não pode botar filho que não esteja formado. Aqui não pode botar filho que não passou um ano com outra empresa. Aqui não pode botar sogra, né? Aqui não pode botar sogra, não pode botar você. Vai botando. Isso aí, né? Quer botar, você assinou dizendo que não podia, tá aqui no protocolo. Quer mudar o protocolo, é que muda. Mas então tem um valor moral. Né? Não tem um valor jurídico, mas tem um valor moral. Há um combinado, né? Há um combinado. Há um combinado. O combinado não custa caro, né? Tem vezes que o cara pega e rasga, mas isso é a exceção. A regra é que as pessoas, não, realmente eu assinei, vamos rever daqui a um ano isso aí. Então, protocolo de entendimento familiar, que não é nada meu, isso aí já existia há muitos anos, né? Foi feito na Espanha, né? Eu sou filho de espanhol, neto de espanhol, então, por que foi feito na Espanha? Porque as empresas familiares espanholas são mais também assim, muito conflito, né? Diz que o sangue quente do espanhol. Uma Claro. vez um professor falou para mim assim, eu adoro a Espanha, eu estou falando porque eu gosto, não estou falando para criticar, não, eu falo assim, você é um espanhol encrenqueiro, deixe de redundância, espanhol encrenqueiro é redundância, não seja repetitivo. Temos aqui grandes empresas familiares que são... muita, conheço várias aí. Luciano é um deles, conheço várias. Professor, a gente já está se encaminhando, infelizmente, para o final dessa nossa live, e eu gostaria que antes de chegássemos a esse fim, nós temos aí muitas empresas que estão passando por momentos muito difíceis atualmente, né? Estamos sendo assistidos, inclusive agora, por muitos lojistas que são de empresa familiar e que estão passando por um momento muito difícil, tanto na família, como na gestão da própria empresa, na fusão desses dois mundos. Eu queria que você desse algumas dicas para essas pessoas de quais são alguns passos que eles podem fazer nesse diálogo, nesse entendimento, para que essa atmosfera possa ficar mais leve e para que eles possam enxergar uma solução de uma maneira prática. Então, para esse novo normal que algumas pessoas citam, eu não gosto muito dessa palavra, não. Acho que é voltar ao normal com coisas diferentes, né? Então, não vai mudar, o mundo não vai mudar. Quando voltar, as pessoas vão assistir futebol no estádio de novo, vão ao cinema, então não vai ser 100% novo normal. Vai ter algumas coisas, teve várias pestes, várias situações no mundo que a gripe espanhola, que não foi os espanhóis que criaram essa gripe, viu? Contaminaram os espanhóis e depois disseram que foi a gente que criou a gripe espanhola. Então, tudo isso passou e voltou à normalidade. Então, eu acho assim, o principal disso tudo, principalmente na empresa familiar, é deixar as vaidades de lado, deixar as brigas de lado, procurar o diálogo, procurar harmonia, porque a gente precisa de criatividade. Eu nunca vi criatividade sair de ambiente ruim. Criatividade precisa de a mente aberta, precisa de liberdade. A criatividade, ela é filha do problema com a liberdade. O problema atiça você a ser criativo, mas você tem que ter liberdade de expressão. Né? A liberdade sem harmonia não existe, existe briga. Então, esse momento é um momento de harmonia, cada um se superar, certo? Eu não preciso ser amigo de meu irmão, mas graças a Deus, sou amigo de todos os meus irmãos. Não preciso, mas eu preciso respeitar ele. Qualquer coisa que venha, antes tem que passar pelo respeito. Né? Passar pelo respeito. Então, aí a partir do respeito que você consegue trabalhar, trocar ideias, né? Que é um momento que precisa de muita criatividade, e criatividade em lugar de discórdia, de desarmonia, de desmotivação, não cresce. Acho que a saída é a criatividade. Toda vez que eu sentei com algum empresário, seja em material de construção, de imóveis, de restaurante, toda vez que eu sentei nesses 5 meses aí, saiu alguma coisa. Ouvindo os funcionários que estão atendendo os clientes por telefone, que estão ouvindo as reclamações, que estão ouvindo as novas demandas. Toda vez que a gente sentou, não teve uma reunião que não saiu pelo menos uma novidade para ser vendida, uma coisa que amenizasse um pouco a crise. Por quê? Porque a gente foi para ali, todo mundo com boa vontade. De ideia, criatividade empresarial é uma coisa coletiva. Por quê? Um inventa um produto, o outro melhora a embalagem, o outro, eu entendo mais de custo, vou fazer um custo para ele ficar competitivo no mercado. Então, criatividade é uma coisa, inovação é outra. Na empresa, criatividade tem que virar inovação. Algo vendável, algo rentável, algo que dê dinheiro.
Então, isso aí é muito bom quando as pessoas estão em harmonia, porque cada um dá uma opinião. E aí o produto vai ficando mais redondo. Né? Essa coisa mesmo do cara, em vez de mandar a comida pronta para os clientes, ele mandar os ingredientes, a picanha, não sei o quê. Aí passou a vender churrasqueira pequenininha. Que o cliente, mas eu não tenho churrasqueira. Cara, eu, mano, você bota no cartão. Né? Bota no cartão aí de 5 vezes. Tal. Já, quando já passou a epidemia. Tal. Então, assim, isso saiu assim, a gente conversando. A gente conversando, o que o cara está fazendo em casa agora, que dificuldade, será que ele está fazendo a comida dele? Porque a colaboradora, a secretária também não está indo por questão de segurança. Então, sempre sai. Sempre sai. Agora, quando quer disputa nesse mundo familiar, quando ele quer, né, vira isso aqui, ó, o Serpentário Corporativo, que é o livro que eu escrevi, muito baseado em questões reais do meu dia a dia nas organizações. Porque o Serpentário Corporativo, ele tem um capítulo chamado Serpentário Familiar. Uhum. E tem outro capítulo chamado Empreendedor Serpente. E tem outro capítulo chamado Sócio Serpente. Imagine um sócio que você não gosta e está sendo imposto porque vocês são herdeiros. Né? Então, a gente já viu coisas terríveis na Bahia. Eu não vou citar o nome da família por questão de ética, já faz muito tempo. Mas na década de 70 nós tivemos um problema aqui de uma grande empresa, um varejista, Salvador, que o cidadão matou a mãe, o pai, o irmão e a avó. Né? Quem é da década de 70, eu era criança, mas quem é? Luciano sabe isso muito bem, né? Sabe essa história. Porque por questões emocionais da família que foram levadas a tempo. Então, assim, a saída é criatividade. A saída é fazer coisa diferente. Agora, isso tem um pré-requisito. A harmonia, o diálogo, né? A vontade de ninguém querer ser melhor que ninguém, né? A soma das partes sempre foi maior que o todo. Eu acho que hoje nós tivemos aí alguns ensinamentos que são importantíssimos e que a gente tem que levar na nossa cabeça e no nosso coração. E o professor Paulo Andion colocando para a gente, para todo mundo que conhece empresas familiares, gestões familiares, e a fórmula é menos vaidade, mais diálogo, mais harmonia, porque só assim a gente consegue chegar no ponto que é o ponto de virada dessa grande crise que vivemos, que é a criatividade. É a forma de sustentação, a forma de se reinventar e sobreviver em um mundo tão novo e tão desafiador. Professor Paulo Andion, quero agradecer imensamente a todo o seu ensinamento, a sua paciência para nos ensinar um tema que você tem trabalhado durante toda a sua vida com uma consultoria tão especializada de gestão familiar, de sucessão familiar. Esse é um tema que eu já deixo aqui um convite para que a gente possa aprofundar, principalmente a questão da sucessão, em uma outra live mais no futuro. E dizer que hoje nós aprendemos muito e espero que esse ensinamento daí que a gente colocou, que o professor colocou de uma forma tão clara, isso daí seja levado para a empresa e também para a sala de estar e para a cozinha, que é diálogo, diálogo, diálogo. Professor, muito obrigado. Deixo para você essas palavras finais. Agradeço a todo mundo que nos segue, que acompanhou essa conversa, dizendo que na próxima semana teremos mais uma Quintas Empreendedoras Live com vocês, o professor Paulo Andion, nas suas palavras finais. Muito obrigado pela oportunidade, Fausto. Muito obrigado a todos que nos veem, que nos ouvem, lojistas de Salvador, que tanto emprega, conheço muitos deles, responsável por emprego, responsável por dar salário para a família, responsável pelo empreendedorismo, pelo crescimento, né? Para honrar o salário para a família. Falar que nosso livro aqui também se encontra em modelo Kindle, na Amazon, certo? E vou me despedir com 2 citações aqui, que uma das coisas que faz a empresa familiar ter mais vida prolongada é o respeito à história do fundador. Eu já fui na Espanha uma vez que uma senhora me chamou, vamos ali que eu vou lhe mostrar um negócio. Ela abriu um quarto e tinha 23 fotos. Ela fez, Paulo, aquela 23ª foto é a minha. É eu que vou quebrar isso? Eu tenho muita responsabilidade. Então, empresa familiar, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Empresa familiar precisa de morto-vivo e não de vivo-morto. Precisa de morto-vivo. O morto tem que estar vivo, a história tem que estar lá dentro. E não de vivo que parece morto, que não faz nada. Né? E aí eu tenho outra aqui, para finalizar, que é jamais empregue alguém que não possa ser demitido. Esse é um problema. Se vê que não dá,
promova, fomente para que vá para outro lugar, né? Porque não adianta você querer fazer aquela coisa, sangue no meu sangue de qualquer jeito. Sangue no meu sangue, se o sangue no meu sangue der para que o que a gente tem que fazer. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? E foi muito bom, também um prazer. E principalmente que é uma pequena contribuição que eu dou para ajudar as empresas familiares, né, a se manterem vivas, a se manterem com criatividade, né? Então, para isso, não precisa me pagar, não tem dinheiro nenhum que me pague, isso é o prazer de eu fazer. Eu faço isso com prazer. Eu trabalhei 25 anos na multinacional, mas eu era funcionário da multinacional. Eu andava nas lojas, era lá que eu gostava, né? Conversando com as pessoas, aprendendo lá, no chão de loja, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar de novo em contato com esse varejo aí de Salvador. Eu tenho grandes amigos, muitos deles também, como eu, espanhol galego. E 90% dos galegos dos espanhóis da Bahia são galegos. E 90% dos galegos são de Ponte Vedra. Então 81% dos espanhóis da Bahia são de Ponte Vedra. É por aí. Eu tenho muito orgulho de ter sangue espanhol, porque também é um povo muito empreendedor também. Nosso agradecimento, nós é que agradecemos imensamente ao professor Paulo Andion, agradecemos aí a presença de Lícia, a presença de Bruno Tomás, nosso diretor também seguindo, tantas outras pessoas aí, que a Débora, o Gustavo, várias pessoas aí colocando muitos elogios para a sua palestra, professor. E eu finalizo com uma expressão do nosso mais profundo respeito a todas essas gestões de empresas familiares que, com muita dificuldade, com muita coragem no sentido mais etimológico da palavra, né, de agir com o coração, com muita coragem, tem mantido as empresas vivas, tem mantido as relações familiares vivas, atravessado gerações e continuam de pé. Então, nossa homenagem, essa live eu quero deixar como uma homenagem a todas essas empresas familiares que são tão importantes para a nossa economia e que nos servem de exemplo para que possamos, a cada dia, fortalecer ainda mais o empreendedorismo, né, e essa coragem em nossa sociedade. Muito obrigado a todos, obrigado ao professor Paulo Andion. Obrigado. Para que elogio maior do que dizer, eu estou elogiando aos empreendedores que empregam 70% da mão de obra brasileira. Para que mérito, para que elogio maior para essa turma aí. Muito obrigado, empreendedor. Muito obrigado. Nosso grande salve aí às empresas familiares brasileiras e que se mantenham de pé. Usem esses ensinamentos dados aí pelo professor e não esqueçam, diálogo, diálogo, diálogo. Até a próxima Quintas Empreendedoras Live. Nosso grande abraço, professor. Até logo. Só boto mais uma coisa, diálogo, diálogo, diálogo. Agora, esse diálogo tem que virar um produto, ou um serviço, ou dinheiro. Na empresa tem que ser assim. Tem que virar lucro para continuar viva e continuar empregando 70% da população. Com criatividade e com muito empreendedorismo. Muito obrigado, muito obrigado. E aguardo todos vocês e avisem aí aos amigos, aos lojistas. Estaremos aqui de volta na próxima quinta-feira, às 6 horas da tarde, em mais uma Quintas Empreendedoras Live. Obrigado, professor.